Pregador. Amém, meus irmãos. Saúde da igreja com a paz do Senhor. Amém. Todos bem para a glória de Cristo? Amém. Aquele que nos visita nessa noite, seja bem-vindo. Você está na casa do Pai, você tem toda a liberdade de glorificar e exaltar o nome desse Deus. Estou vendo ali, é Rogério? Oh, glória! Seja bem-vindo, meu irmão, a sua esposa. Amém. Seja bem-vindo para nós, é um prazer poder receber cada um de vocês. E mais um dia quis o Senhor que estivesse aqui para poder falar acerca da tua palavra. E sem mais delongas, eu gostaria que os irmãos, aqueles que têm a sua Bíblia na sua mão, pudessem estar abrindo. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. Me presta a Bíblia, Santa Luz. No livro de Gênesis, aleluia, glória a Deus, aleluia. Gênesis, o primeiro livro da Bíblia, é isso, meu pastor? Amém, facinho de abrir. Capítulo de número 7, aleluia, glória a Deus. Cada louvor entoado aqui, a gente vai se alegrando, e cada louvor, quando for entoado, aquilo vai confirmando aquilo que o Senhor havia colocado no meu coração acerca dessa palavra. E é maravilhoso esse Deus. Quando o obreiro Fernando abriu falando da dificuldade que se levantam na nossa vida, no começo já de manhã, das astutas ciladas que o inimigo vai intentando contra as nossas vidas já pela manhã, quando ele começou a falar isso, falando de como o Senhor, a todo instante, Ele estaria ao nosso lado, aquilo já alegrou o meu coração. Eu falei, olha aí, então estou no caminho. É isso aí. Gênesis capítulo de número 7, nós vamos ler o versículo de número 1 e número 5, onde vai dizer assim: depois disse o Senhor a Noé: entra tu e toda a tua casa na arca, porque te hei visto justo diante de mim nesta geração. E o 5 vai dizer: e fez Noé conforme tudo o que o Senhor lhe ordenara. Louvado e engrandecido seja o nome. Se você pode se assentar, glorificando, aleluia, e exaltando o nome do Senhor. Glória. Glória a Deus. E depois disse o Senhor a Noé: entra tu e toda a tua casa na arca, porque te hei visto justo diante de mim nesta geração. Louvado seja o nome do Senhor. Tem algum aqui, James, aqui, irmãos, aqui? Não tem, não. Eu amo a palavra de Deus. E esse mês de maio, o nosso pastor aqui, usado pelo Espírito Santo do Senhor, o Senhor colocou no coração dele de tratar, aleluia, acerca de família, falando com cada um de nós. Mas antes, deixa eu ler aqui o 7 mesmo, na versão King James. E o Senhor disse a Noé: vem tu e toda a tua casa para dentro da arca, pois a ti eu vi como justo diante de mim nesta geração. Louvado seja o nome do Senhor. Amém? Mas como eu disse, o Senhor colocou no coração do pastor que está tratando acerca de famílias nesse mês de maio, como foi pregado durante todo esse mês, desde a primeira pregação no começo de maio lá atrás. Nesse período o Senhor vem tratando com cada um de nós acerca de casamento, acerca do marido, acerca do esposo, acerca dos filhos, acerca do relacionamento entre ambos, o esposo com a esposa, acerca do relacionamento para com os pais, para com os filhos. E assim Deus foi tratando com cada um de nós. E eu glorifico o nome do Senhor por isso. Por que eu glorifico ao Senhor quando isso? Porque a pregação que nós temos visto nesses últimos tempos, em denominações chamadas igrejas, a gente não vê a exortação à família.
A gente não vê a palavra sendo ministrada, ensinando, mostrando à família que aqui na Bíblia, naquilo que o Senhor preparou, que o Senhor escreveu para cada um de nós, tem todas as saídas da nossa vida, tem resposta para tudo. A pregação que nós temos visto nesses últimos tempos é que você vai ser próspero, que você vai ter uma boa casa, que você vai ter um bom carro, enfim, tudo você vai ter de bom. Não que você não possa ter isso, você pode ter sim. Mas o que tem sido pregado nesses últimos tempos fala muito acerca disso. Acerca daquilo do que eu posso ter. Você vem do jeito que você está, você coloca aqui o seu dinheiro, enfim, e você vai ser bem sucedido. Antes de nós entrarmos no texto, eu estudando essa palavra, eu vendo essa palavra, me veio uma situação que aconteceu há muito tempo atrás, já dito aqui pelo pastor, se eu não me engano pelo pastor Elvis, que ele estava tratando com a família, com uma moça que tinha perdido a sua família. E essa moça era uma moça obediente a seu esposo. O esposo, ele era um homem bem sucedido, um homem que tinha posses, que tinha bens, e eles pertenciam a uma igreja. Eu não tenho certeza se foi no Rio ou se foi em Guapi, mas houve isso, e há muito tempo ele falou isso espontaneamente. E ele falava que esse homem, ele veio a se separar da esposa, uma esposa que obedecia a ele, fazia tudo direitinho. E nesse meio tempo, ele separou da sua esposa, continuou congregando naquela igreja, da mesma forma também a mulher. Chega um tempo que ele traz uma nova pessoa para com ele, uma namorada, uma futura esposa, uma nova esposa, vamos dizer assim. O pastor da igreja pediu para que aquela moça que estava ali, para que ela fosse procurar uma outra igreja, porque estava constrangendo aquele homem com aquela nova esposa dele. O que vale para o que nós temos visto lá fora não é a família, não é aquilo pelo qual aquele homem que tinha posses, ele podia estar trazendo para aquela igreja. Por isso ele foi colocaram ele, deixaram ele ali naquele lugar e pediram para que tão somente a moça se retirasse, porque estava constrangendo o casal. Porque o interesse não era a vida, não era a família, mas sim aquilo porque aquele homem poderia dar àquela igreja. E tem sido dessa maneira, por isso eu glorifico o nome do Senhor por esse mês, aonde o Senhor tratou com cada um de nós, aonde Ele foi falando com cada um de nós acerca da família. Essa instituição que o seu próprio Senhor criou, que não foi o homem que criou, não, foi o próprio Senhor que criou para que vivêssemos aqui nessa terra em meio a famílias. Louvado seja o nome do Senhor. E nessa semana, vendo esse texto, olhando esse texto, e eu pesquisando algumas coisas, eu quis entender um pouco acerca de família. Entender um pouco desse conceito de família, o que é a família, como é estar numa família. Nós sabemos que o plano do Senhor, o desejo dele, a palavra diz que é que todos se salvem. Mas o Senhor tem um cuidado, vamos dizer isso, com as famílias da terra. Ele cuida. Família, no conceito pelo qual eu estava estudando e olhando, disse: a família representa a união entre pessoas que possuem laços sanguíneos. A palavra, ele vai dizer que representa a união de um homem para com uma mulher, e dali se formar uma família. Tanto é que no próprio livro de Gênesis vai dizer: por esta razão o homem deixará o pai e mãe e se unirá à sua mulher, e eles se tornarão uma só carne. Daí se constitui a família. Nós temos aqui um casal que está para se casar, a Carol e o Edgar. O Senhor uniu os dois, eles estão se preparando para em breve formar também a sua família, e assim com isso eles começarem a formar e ter filhos, enfim, tudo aquilo que tem dentro da família. Louvado seja o nome do Senhor. O pastor pregou aqui domingo passado acerca da obediência, acerca da obediência dos pais, mostrando o cuidado do pai para com a família, para com os filhos.
Mas o que nós temos visto hoje, o conceito de família hoje, ele tem se distorcido, ele tem sido mudado, não tem sido mais os conceitos bíblicos de acordo com a palavra do Senhor. As pessoas estão deturpando, estão desviando tudo aquilo que o Senhor fez com tanto cuidado. A instituição criada pelo próprio Senhor, a cada dia que passa, Satanás tem feito de tudo para tão somente destruir, desfazer essa instituição maravilhosa que é a família. Louvado seja o nome do Senhor. Isso começa na minha família, começa também na sua família. Porque o intuito do inimigo não é que nós venhamos a viver em família, bem em famílias. O intuito dele é que haja guerra, que haja atritos. E é isso que nós temos visto aí fora. Nós temos visto pai matando mãe, mãe matando pai, esposa matando filhos, marido matando os filhos, enfim, filhos matando pais. Tudo aquilo que o Senhor criou, tudo aquilo que Ele formou, aquilo tem, aos poucos a gente vai vendo que Ele vai se perdendo no nosso meio. Os conceitos, os valores, a cada dia que passa, isso tem se perdido mais e mais no nosso meio. E Jesus, vendo isso, e sabendo disso, Ele deixou para mim e para você a palavra de Deus, que é lâmpada para os nossos pés e luz para o nosso caminho. Você pode dar glória a Deus? Aleluia. Aleluia. Glória a Deus, Senhor. E vai dizendo assim naquilo pelo qual eu estava estudando. Deus criou a família para ser unida, protegendo e fortalecendo cada membro. É para isso que o Senhor criou. Para sermos unidos, um protegendo, guardando o outro. Porque eu não gosto que alguém maltrate a minha família. Creio que também da mesma forma os irmãos também não. Por isso Deus criou cada um, para que um pudesse estar ajudando o outro. Porque somos uma família, laços sanguíneos, dentro da nossa casa. E é maravilhoso quando nós temos famílias, quando nós temos filhos que são criados, que são gerados dentro de uma família cristã. Eu não fui criado num lar cristão, onde meu pai e minha mãe eram evangélicos. Não fui. Eu não tive esse privilégio. E nesse tudo foi dizendo, uma família unida, guiada por Deus, é uma grande bênção. Todos devem ajudar membros mais fracos e voluntariamente da família. A gente vai se ajudando uns aos outros. Eu não tive esse privilégio, porque é um privilégio você nascer dentro de um lar cristão, conhecendo a palavra de Deus, sendo ensinado através da palavra do Senhor. Tudo isso vai fazer com que nós venhamos a ficar mais fortes na presença do Senhor. Louvado seja o nome do Senhor. Abra sua Bíblia em nome de Jesus, em 1 Timóteo, no capítulo de número 5. Aleluia. Ainda falando do cuidado que nós temos que ter para com a família. Timóteo, capítulo de número 5, versículo de número 8, vai dizer assim para mim e para você: se alguém não cuida de seus parentes, e especialmente dos da sua própria família, negou a fé e é pior que um descrente. Tem noção desse texto? Se alguém não cuida dos seus parentes, primeiro fala dos parentes, e depois ele vai dizer especialmente ou principalmente dos da sua própria família, negou a fé e é pior do que um descrente. Deus nos ensina a cada dia a nós cuidarmos da nossa família. Aos homens ser valentes, ser homens que protegem as suas famílias, que guardam as suas famílias. Porque Deus assim os fez. O homem deixará o pai e a mãe e se unirá a uma mulher, e ambos serão uma só carne. Uma só carne. Dali se constitui a família. Louvado seja o nome do Senhor. Isso mostra, mais uma vez eu digo, o plano do Senhor para com cada um de nós, acerca das famílias da terra. E se eu fosse intitular essa mensagem, eu diria:
O nome seria o cuidado de Deus para com as famílias da terra. Mas que família? Qual a família que o Senhor vai ter cuidado, que Ele vai estar sempre ali presente? Louvado seja o nome do Senhor. Deuteronômio vai dizer assim, que todas essas palavras que hoje te ordeno estejam em seu coração. Ensina-as com persistência a seus filhos. Olha o que ele vai dizer. Converse sobre elas quando estiver sentado em casa, quando estiver andando pelo caminho, quando se deitar e quando se levantar. Aqui o Senhor está falando para que nós venhamos a ensinar os nossos filhos o caminho pelo qual eles devem andar. Para que lá na frente ele não venha se desviar. E ele vai dizendo, converse com a sua família. Se nós olharmos nos dias de hoje, já não há mais diálogo entre muitas famílias. Entre muitos lares, já não há mais o diálogo, principalmente da palavra do Senhor. A gente vê que tudo isso, Satanás ele tem tentado deturpar e tirar isso da família. Até algo tão simples que é conversar um com o outro, dialogar. O esposo para com a esposa, com os filhos. Até isso, o inimigo ele tem a cada dia tentado para que seja tirado de cada um de nós. Por isso a palavra vai dizer, converse sobre ela. Sobre ela o quê? A palavra do Senhor. Sobre a palavra do Senhor. Quando estiver sentado, quando você estiver em casa, no seu aconchego, na sua casa, no seu descanso, no seu repouso, ali você vai estar conversando com a sua esposa, com os seus filhos, falando acerca da palavra do Senhor. Porque senão, a gente acaba ficando a um isolamento. Eu falo porque já outrora, quem me conhece sabe do que eu estou falando, já aconteceu comigo também. Imagina uma casa, se fosse uma mansão, que você tem 2 andares, 3 andares, não, 4 sala e cozinha. Mas imagina a distância um do outro. Uma coisa é você ter uma casa, uma big casa, um quarto em cima, outro quarto ali, outra. Não, quarto, sala, cozinha, tinha um banheiro também, um banheiro. Mas parecia que era aquela coisa imensa. Não havia diálogo. Não havia conversa. Da palavra, então, menos ainda. Da palavra, menos ainda. E com isso, quem vai se fortalecendo? O inimigo ele vai só se fortalecendo. Tomando frente, tomando corpo, e vai se fortalecendo, fortalecendo. Quando nós atentarmos, a gente já está distante da palavra do Senhor. Da presença do Senhor. Desse Deus que criou o céu e a terra e tudo que nela há. Vai se perdendo. Porque não há diálogo, não há uma conversa. Andando pelo caminho, quando fala andando pelo caminho, é na rua, é no seu trabalho. Enfim, aonde você estiver. Aonde você estiver, é falando da palavra do Senhor. E olha que ele vai dizer uma coisa simples. Quando se deitar e quando você acordar, se levantar. A todo instante o Senhor está sempre assim, só aguardando ouvir pela manhã, pela noite, pela tarde, uma conversa sua para com Ele. Entre família também, mas também com o Pai, com aquele que nos formou, com aquele que nos criou. Porque tudo isso foi se perdendo no meio da humanidade. Porque se nós voltarmos na Bíblia, aqui no mesmo Gênesis, lá no versículo 6, no 6:5, ele vai dizer assim, e viu o Senhor que a maldade do homem se multiplicara sobre a terra, e que toda a imaginação dos pensamentos do seu coração era só má e continuamente. Lá atrás, na criação do mundo, lá atrás, o Senhor já viu a maldade do ser humano. Ele já viu que aquilo pelo qual Ele criou, o plano pelo qual Ele criou, a família, tudo estava sendo distorcido, estava sendo mudado, através de costumes, através de conceitos
que não eram conceitos bíblicos, mas sim aquilo que o mundo tem oferecido. E tudo isso foi se perdendo a ponto de dizer: e viu o Senhor que a maldade do homem se multiplicava de sobre a terra, que toda a imaginação dos pensamentos do seu coração era só má continuamente. Todo o plano de salvação do Senhor para com a família foi se perdendo. E nós temos visto isso nesses dias de hoje, século 21. O coração mau e tudo se perdendo continuamente, diariamente. Como eu disse, pais matando filho, filho matando pais. Não há mais compromisso, não há mais cuidado de um para com o outro. Não há mais o cuidado de um para com o outro. Não há mais um zelo pela família, o cuidado do marido para com a esposa, da esposa para com o marido, dos pais para com os filhos, dos filhos para com os pais. Eu já vi filho falar cada atrocidade para um pai, que aquilo chegava a me dar nervoso. Eu falei: nunca na minha vida eu ia abrir a minha boca para falar dessa maneira com meu pai ou com a minha mãe. Ou até mesmo com um parente, um tio, uma avó. Mas o que nós temos visto aí fora é isso tudo se perdendo. Esse respeito entre famílias tem se perdido a cada dia. E muitos em lares chamados cristãos. Em muitos lares cristãos, a gente vê que todo esse cuidado do Senhor, ele tem se perdido no nosso meio. Por isso, como eu disse no começo, a importância de todo esse mês. Se você não veio aqui todos os domingos desse mês, entre no canal, procure lá, veja lá. Você vai entender daquilo pelo qual eu estou falando nessa hora. Deus, Ele ama cada um de nós. Ele ama você, Ele ama a sua família. Mas esse cuidado dele para com cada um de nós vai depender tão somente de nós. Vai depender tão somente da nossa postura para com o Senhor. De que maneira nós temos tratado, temos nos achegado até a presença do Pai. Ele cuida, Ele é Deus, Ele é Senhor. A palavra do Senhor vai dizer que Ele não está com as mãos escolhidas para que não possa atender, nem os ouvidos aguçados para que não possa ouvir. Mas o pecado separa nós da presença do Senhor. Não o Senhor de cada um de nós, não, de maneira nenhuma. Porque a todo instante Ele está ali, ó. Ele tão somente está batendo na porta do nosso coração. Ele tão somente bate. Louvado seja o nome do Senhor. E a palavra fala que aquele que abrir, ele vai entrar. Uma vez que ele entra, ele vai cear contigo e você com ele. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia, Jesus. Então não permita que toda essa depravação que nós temos visto no nosso meio, ela venha também entrar dentro da nossa casa. Blinda a sua casa com a presença do Senhor. Ore ao Senhor. Busque a Ele. Busque a Ele, porque Ele é Deus. É o coração quebrantado, contrito, de maneira nenhuma Ele vai desprezar. Louvado seja o nome do Senhor. Porque a palavra diz que Noé, mediante a toda essa depravação, toda essa corrupção, todo esse mau pensamento, essa coisa má e contínua que era no meio daquele povo, daquela geração, a mesma palavra vai dizer que Noé achou graça diante do Senhor. Louvado seja o nome do Senhor. Noé, porém, no 8, versículo 8 vai dizer: Noé, porém, achou graça aos olhos do Senhor, mediante a corrupção, mediante as dificuldades, mediante a tudo aquilo que estava acontecendo naquela geração. Ainda ele se achava justo diante do Senhor. Por isso que nós vimos aqui o cuidado do Senhor, como eu disse, do cuidado do Senhor para com as famílias da terra.
A palavra diz aqui embaixo que o Senhor diz aqui, ó, então arrependeu-se o Senhor de haver feito o homem sobre a terra, e pesou-lhe em seu coração. E disse o Senhor: destruirei de sobre a face da terra o homem que criei, desde o homem até o animal, até o réptil, até a ave do céu, porque me arrependo de haver feito. Tudo aquilo que o Senhor criou, a cada um de nós, que foi criado à imagem e semelhança do nosso Deus. A palavra está dizendo que o Senhor se arrependeu de haver feito. Eu creio que os irmãos aqui já tenham feito algo que tenham se arrependido, porque eu já fiz. A vida a gente faz alguma coisa que você pega se arrependendo de ter feito. Imagina isso. Mas eu vendo isso, eu entrei em parafuso, pastor. Porque a palavra fala que Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. E Deus tratou no meu coração e disse: não, eu vou te falar dessa questão. Mas fale tão somente daquilo pelo qual eu já coloquei no teu coração. Outra hora nós vamos entrar nesse mérito. Porque hora fala que se arrependeu, hora fala que Deus não ama para que minta. Eu não entendi esse pedaço. Mas mediante tudo aquilo que Deus criou com tanto zelo, com tanto carinho, que foi eu e você, toda aquela criação, todo ser humano com amor, com carinho, e fazendo a sua imagem e semelhança. Imagina como ficou o nosso Senhor. Vendo tudo aquilo sendo depravado, tudo perdido. Tudo a cada dia que passa se perdendo, se extraviando. A ponto do próprio Senhor dizer: eu irei destruir. Mas em meio a toda essa depravação, Ele achou um justo chamado Noé. Louvado seja o nome do Senhor. Mediante a toda essa depravação que nós temos visto no mundo, lá fora, ainda há homens e mulheres que estão com seus joelhos dobrados, clamando, buscando a presença do Senhor. Louvado seja o nome do Senhor. O fato de você estar aqui nessa noite, na casa do Senhor, não é um acaso. Foi o próprio Senhor que te trouxe aqui nessa noite. Louvado seja o nome do Eterno. O fato de nós estarmos aqui é porque o Senhor tem cuidado de cada um de nós. E Ele vela sobre a sua palavra para cumprir. Louvado seja o nome do Senhor. E Ele trouxe a cada um de nós até a presença dEle. Como foi dito pelo obreiro Fernando quando abriu o culto, situações se levantaram nesse dia de hoje, pela manhã, até chegar o momento de estarmos aqui, mas em todas elas o Senhor nos guardou. E por isso nós estamos aqui nessa noite para glorificar o seu nome, para exaltar aquele que é santo e aquele que é puro. Louvado seja o nome do Senhor. Ele cuida de nós. Ele vela sobre a sua palavra para cumprir. Ele quer cuidar da minha família. Ele quer cuidar da sua família. Mas o mundo não. O mundo ele quer tão somente estragar aquilo que o Senhor criou e que formou, que é a família, que é o lar de cada um de nós. O mundo ele quer colocar situações na minha vida e na sua vida para tão somente a gente abandonar a esse Deus. A gente abandonar esse cuidado que Ele tem por cada um de nós. Esse zelo que o Senhor tem por cada um de nós. Por isso a importância de nós permanecermos na presença do Senhor. A gente sabe que Deus criou a família, para que ali dentro da família nós fôssemos criados, tivéssemos vida, ali dentro fôssemos ensinados. Mas a gente sabe que nem todos são iguais, nem todas as famílias são iguais. A palavra do Senhor fala dizer que há vasos que são para honra e vasos para desonra. Nem todas as famílias elas são da mesma maneira. Mas Deus fala na palavra dele para mim e para você em Efésios dizendo assim, sejam bondosos e compassivos uns para com os outros, perdoando-se mutuamente, assim como Deus os perdoou em Cristo Jesus. Louvado seja o nome do Senhor.
O perdão já tem sido uma coisa escassa dentro das famílias. O amor tem sido uma coisa que muitas das vezes não tem dentro do lar. Não tem dentro do lar. As pessoas vivem se degladiando umas com as outras, em questões, muitas das vezes, de família, de bens, enfim, outras coisas, se degladiando, brigando uns com os outros, não perdoando uns aos outros, e não amando um ao outro, dentro das famílias. Quando o Senhor diz para mim e para você, para que nós venhamos a buscar Ele em tempo e fora de tempo. Ele vem dizendo para mim e para você, para que nós venhamos a todo instante buscar as coisas que são do alto. É porque muitas das vezes o mundo tem oferecido coisas e famílias têm mergulhado nessas coisas do mundo. Elas têm mergulhado de cabeça e deixando de lado as coisas do Senhor. Quando a todo instante, como eu disse, Ele está ali batendo, porque o intuito dele é salvar. O intuito do Senhor é tornar nova todas as coisas. O intuito do Senhor é que nós venhamos a ter um lar consagrado na sua presença. Que nós venhamos a ter uma família pautada segundo as Escrituras do Senhor. Uma família alicerçada na rocha, que é Cristo Jesus. Mas aonde você tem colocado a sua família nesses últimos dias? Em quem nós temos depositado a nossa confiança? A palavra diz: elevo meus olhos para o monte, de onde me virá o socorro? Nos momentos de luta, no momento de dificuldade que você tem na sua vida, eu tenho na minha vida, quem nós temos buscado? Para que Ele venha sanar aquela situação. Mas não é tão somente sanar aquela situação e outrora, não, Deus já resolveu aqui, eu pego e vou embora. Não. É para permanecer na presença do Senhor. É permanecer na presença do Senhor. Louvado seja o nome do Eterno. É a cada dia, ainda que com lutas, ainda com dificuldades, nós não venhamos abrir mão dessa presença pura, dessa presença santa, que é a presença do Senhor. Porque Noé agiu dessa maneira. O Senhor achou ele um homem justo diante dele. E quando o Senhor te encontra dessa maneira, Ele vai dar o escape para você. Porque Ele já tinha colocado no coração dele que Ele ia destruir a humanidade. Ele já tinha colocado no seu coração: não tem jeito, eu vou destruir essa humanidade. Mas quando Ele encontra um justo, quando Ele encontra alguém disposto a sacrificar para viver uma vida reta diante do Senhor, olha o que acontece. Louvado seja o nome do Senhor. No versículo de número 7, no versículo número 14 do capítulo 6, o Senhor vira para Noé e diz assim: faze para ti uma arca de madeira de gofer. Farás compartimento na arca e betumarás por dentro e por fora com betume. Ele iria sim destruir, mas ele viu o justo lá, que estava em meio àquela depravação. É como se ele dissesse assim: eu vou destruir, mas não é? Vai lá, faz uma arca para você e para toda a sua família. Entra nessa arca. Deus está dando oportunidade a cada um de nós a cada dia, de nós tomar posse da presença do Senhor, dessa palavra do Senhor. E hoje não está sendo diferente. É mais uma oportunidade que Ele está dando a cada um de nós, para que nós venhamos a fazer uma arca e também colocar não só nós, mas toda a nossa família também dentro da arca do Senhor. A palavra do Senhor tem sido ministrada a cada dia, aqui nessa garagem. Agora não é mais uma garagem, mas sim a casa do Senhor. A cada dia a palavra tem sido ministrada a cada um de nós. Foi dada uma determinação a Noé. E como nós lemos no versículo 5, e fez Noé conforme tudo o que o Senhor lhe ordenara.
Ele obedeceu a palavra do Senhor. A palavra tem sido pregada, como foi todo esse mês e outrora também, nesses 10 anos que nós estamos aqui, completado, se não me engano, hoje, 10 anos de congregação. A palavra tem sido pregada nesse lugar. Famílias têm sido salvas através dessa palavra, ministrada aqui nesse lugar. Não por homens comuns, mas sim pelo Senhor, usando os pastores, aquele pelo qual ele sobe para ministrar a palavra do Senhor. E nesse período, nesse tempo, a palavra tem sido ministrada e famílias têm sido libertas para a honra e para a glória do Senhor, através dessa palavra. E hoje não está sendo diferente, como eu disse. É mais uma oportunidade que Ele dá para você, de tão somente agarrar a palavra e pegar compromisso para com Ele, porque não tem prazer naquele que retrocede. Ele não tem prazer naquele que retrocede. O intuito dele é que todos se salvem. Por isso esse cuidado de fazer, de chamar a Noé e dizer para ele: faze para ti uma arca de madeira. Louvado seja o nome do Senhor. E assim ele fez. Agora você imagina. Os irmãos conhecem o texto. Noé, imagina nesses, se eu não me engano, 100 anos ali fazendo essa arca. As pessoas zombando dele. Familiares, de repente, rindo dele, da sua família. Zombando, passando, zombando. Até maluco. Sol desse, aqui não chove, você está fazendo essa arca para quê? O mar está a quilômetros de distância daqui. Assim é como nós também. Quando nós nos preparamos a nossa casa, pegamos a nossa Bíblia, colocamos a nossa mão, pegamos a nossa família, e também nós nos locomovemos para uma igreja, de repente familiares, amigos, vê passando e falam também: tá maluco, lá é rato de igreja. Aquele ali todo domingo está na igreja, toda quinta-feira tem consagração e ele está lá. Agora você imagina Noé, naquela época, meio ao sol, distante, quilômetros do mar, e ali fazendo, cumprindo aquilo que o Senhor determinou para cada um de nós. Nós louvamos aqui: Ele um dia voltará, vem buscar a sua igreja. Aleluia. Igreja de Deus de Cristo é aquele que permanece na presença dele. É aquele que abre mão verdadeiramente do mundo para viver para Cristo Jesus. Para viver tão somente para o Senhor. Nesses dias maus, nesses dias ruins que nós temos visto lá fora. Por isso vale a pena você permanecer na presença do Senhor. Vale a pena você sair da sua casa, você buscar a presença do Senhor, estar dentro da casa do Senhor a cada dia, buscando a presença do Senhor para você, para toda a sua família. Ainda tem muitos parentes, vizinhos, amigos, eles vêm zombar de você, zombar de mim, mas permaneça dessa maneira. Porque vai chegar um dia que tudo isso que para muitos tem valor, vai ser deixado de lado, vai ficar tudo para trás. Aí sim, como nós louvamos, Ele vai vir buscar a sua igreja. E como eu disse, quem é a igreja? Aquele que busca a presença do Senhor, aquele que tem consagrado a sua vida na presença do Senhor, aquele que a cada dia tem colocado a sua família diante da presença do Senhor. Louvado seja o nome do Eterno. Eu cheguei tarde na quinta-feira aqui, que eu estava trabalhando. Imagina a alegria do pastor, quando seu filho Enzo ele veio, para que então somente abrir o culto, colocando em prática aquilo que ele tem aprendido dentro da igreja, mas também, principalmente, dentro da sua casa. Louvado seja o nome do Senhor. Louvado seja o nome do Senhor. Esse dia teve um aniversário lá no meu serviço, de uma moça lá, foi até da minha chefe. E geralmente quando tem aniversário eles pedem para que eu ore, mas tem um rapazinho jovem da informática, que estava ali também, junto com a gente também, estava te batendo umas fotos ali, que ele gosta de foto dessa. Mas o jovem estava ali com a gente também. Não, vamos, antes de bater o parabéns, vamos, Jorge vai orar. Eu falei, não, ora, não tem problema não.
Aí teve um rapaz que falou assim, não, hoje quem vai orar vai ser o rapaz, o jovem. Um rapazinho jovem, se tiver 20 anos é muito. Tinha que ver o jovem orando, pastor. Aquilo chegou a me emocionar. Porque é uma coisa que a gente não tem visto nesses dias de hoje. A gente tem visto os jovens aí se perdendo nesse mundo lá fora. A cada dia mais o mundo tragando, o mundo fazendo coisas absurdas, fazendo com que eles venham fazer coisas absurdas. E a gente vê um jovem dessa maneira orando. Aquilo me alegrou o coração, porque eu não sabia que ele era um servo do Senhor. Aí eu dei um abraço nele e falei, jovem, permanece dessa maneira. Não deixa a influência, as coisas do mundo tirar isso de você não. E ele sem vergonha nenhuma, ele pegou, então eu vou orar. E começou a orar. É isso que o mundo quer tirar de cada um de nós. É isso que o mundo quer fazer com que que eles não venham também a viver dessa maneira. Eu falei com o pastor aqui na quinta-feira, quando ele acabou de pregar, no domingo, da mensagem aqui falando de Abraão quando mandou buscar um filho. E assim foi todo aquele trajeto que o pastor foi explicando ali. Eu falei, pastor, de repente até dentro da nossa igreja, vai ter pessoas que vão ouvir essa mensagem e vai dizer que isso não é possível mais no dia de hoje não. Porque ali o jovem estava com 40 anos. Ele estava se preparando para ter uma esposa, para se casar com a sua esposa. O pai vai e manda buscar a esposa dele, dá os atributos ali, mostrando de como seria. E assim houve depois que a moça veio e trouxe o casamento, os dois se preparando em santidade, buscando o Senhor, esperando o momento certo para se casar. Porque para o mundo hoje isso não existe mais. Por isso que eu disse que esse conceito de família, ele está se perdendo. Outrora você tinha uma filha dentro da sua casa. Quando alguém ia para pedir, para namorar, o rapaz chegava lá todo tremendo, aquela coisa toda, com muita dificuldade, depois chegava até o pai todo bravo, aquela coisa toda. A gente não tem visto mais isso, nesses dias de hoje. Não estou dizendo que tem que ser com aquela dureza toda, né? Mas não somente elas saem, namoram, assim também os jovens, os homens. E aquele conceito de família que o Senhor determinou está se perdendo a cada dia. Não há mais o zelo, não há mais o cuidado de um para com o outro. Tudo isso está se perdendo no nosso meio. E se nós não atentarmos também para isso, são coisas que também, sorrateiramente, elas podem também chegar dentro da nossa casa, se a gente não colocar a nossa casa na rocha, que é Cristo Jesus. Essas coisas pequenas, elas também vão entrando. As raposinhas, como foi pregado aqui certa vez pelo pastor, elas vão entrando também dentro da nossa família. E vai se chegando, como quem não quer nada, e vai se instalando também. Por isso a importância de cada um de nós, a cada dia consagrar a nossa família na presença do Senhor, a cada dia nos entregarmos a esse Deus, a esse Senhor, porque Ele tem cuidado de cada um de nós, porque Ele ama a cada um de nós. O desejo dele é que nós vivamos em família, ali como na palavra do Senhor mostra, a família sendo gerada dentro da casa do Senhor. E ele disse para Noé, vai, coloca você, a sua esposa, os seus filhos e as esposas dos seus filhos. E assim Noé fez, construindo aquela arca, fazendo tudo conforme o Senhor ordenou para que fosse feito. E assim entrou ele, a sua esposa, os seus filhos e as esposas dos seus filhos. Devemos ser obedientes à palavra do Senhor. Agora eu pensando em casa, lendo e pensando, imagina se as esposas fossem dessas mundanas aí do mundo aí. Não, seu pai tá maluco lá, eu não quero saber desse negócio não. Deixa ele fazendo aquele negócio lá, eu não quero saber desse negócio não. Vamos nós para cá.
Imagina se os filhos não ouvissem a determinação do pai. Se eles não ouvissem aquilo que o pai tem ensinado a cada um deles. Se eles não dessem ouvido àquilo que o Senhor colocou no coração do pai para que passasse também para os filhos. Porque é dessa maneira que o Senhor age com cada um de nós. Ele fala com cada um de nós para que nós venhamos a falar também com nossos filhos. Para que sejam obedientes, para que vivam segundo a palavra do Senhor. Porque vai chegar uma hora que Nicolas e João, permitindo o seu ser não voltar antes, eles vão ter a família deles também. Por isso nós vemos famílias começando nesses dias de hoje e daqui a pouco sendo destruídas. Porque não foram ensinados de que maneira, como viver em família. Porque não viviam isso dentro dos seus lares. Porque é necessário que nós venhamos a ensinar os nossos filhos. E não somente falar, não, tem que ser assim, não, fazer também. Não é verdade, irmãos? Não é tão somente, não, você tem que fazer, você tem que ler isso aqui, ó. Não, ele tem que te ver também, né? Não, você tem que dobrar o seu joelho lá e orar. Eles também têm que ver você com o seu joelho dobrado e orando. Porque já foi o tempo daquele que falava, faz o que eu mando e não aquilo que eu faço. Hoje não funciona isso mais dentro da família de hoje. A nossa família também não funciona. O Enzo veio aqui abrir o culto aqui na quinta-feira porque ele viu também do Pai. Louvado seja o nome do Senhor. Porque senão ele também não viria, ele continuaria sentado fazendo as mesmas coisas. Mas está sendo ensinado. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Por isso nós temos que ser exemplo dentro da nossa casa. Isso eu falo a começar por mim. A começar primeiramente pela minha vida. Porque tem coisas que eu preciso ainda me consertar. Para viver em santidade dentro da minha casa para com a minha esposa e meus filhos, a minha família. Louvado seja o nome do Senhor. Porque parentes nossos também estão lá fora olhando a nossa vida também, como tem sido o nosso proceder, como que nós estamos andando aí fora nesse mundo, nessa rua, o que nós estamos fazendo. Eles estão olhando também, se nós verdadeiramente fazemos aquilo que falamos, que professamos, se verdadeiramente andamos na fé que nós falamos que vivemos. Louvado seja o nome do Senhor. Temos que dar exemplo. Temos que apresentar Cristo Jesus. Porque senão tudo aquilo que outrora nós vimos que aconteceu lá atrás, no passado, também pode acontecer dentro da nossa família. Louvado seja o nome do Eterno. Eu fico imaginando Ló, lá em Sodoma, aquela depravação, aquela coisa terrível acontecendo ali. A palavra do Senhor diz que aquilo que acontecia ali afligia o seu coração, o justo Ló, a ponto do Senhor ele ir lá e tirar ele do meio daquela cidade. Ele só iria destruir. É isso que Deus quer fazer também com cada um de nós. Você pode dar glória? Ele quer fazer também na sua vida, na sua família também. Tirar do meio, daquele meio sujo, daquele meio promíscuo, pelo qual nós temos vivido, a pessoa tem vivido, e trazer para a presença do Senhor. Tirar das trevas e trazer para a sua maravilhosa luz. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Mas isso cabe a mim, cabe a você. Ele não arromba o coração de ninguém. Satanás não, ele sai chutando, ele faz uma arruaça. Ele sai com um demônio, ele volta com 7 piores ainda. Mas o nosso Deus não, ele tem cuidado de cada um de nós. Louvado seja o nome do Senhor. A todo instante, ele tem cuidado de cada um de nós. E o desejo dele é que todos se salvem, que todas as famílias se salvem. Louvado seja o nome do Senhor. Ele não quer que nós venhamos a morrer. Uma morte sem conhecer a esse Deus. Que nós venhamos a conhecer a esse Deus a cada dia apresentar a Ele dentro da nossa casa, dentro da nossa família.
De repente você vai dizer, mas olha, lá em casa só eu que sirvo ao Senhor. Glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor. É por você que vai começar a salvação da sua família. Glória a Deus. Aleluia. É através de você. Então não perca isso. Coloca isso no teu coração. Coloca isso no teu coração. Não só eu. Sim, vai ser só eu. Mas eu vou começar a colocar a minha família diante do Senhor. Porque quando nós estamos diante do Senhor, o Senhor tem todo esse cuidado para com cada um de nós. Ele não nos deixa só. Em momento algum, Ele nos deixa só. A todo instante Ele está ali do nosso lado, para nos dar vida e vida com abundância. Louvado seja o nome do Senhor. E não há outro pelo qual a nossa família ela pode ser salva, a não ser por Cristo Jesus. É maravilhoso como nós vemos uma família que ela é pautada ali na presença do Senhor, que vive verdadeiramente na presença do Senhor, que não abre mão de Cristo para viver as coisas do mundo. Ainda que tudo parece difícil, porta fechada, mas a pessoa permanece ali na presença do Senhor. Porque como nós louvamos, mais uma vez eu digo, vai chegar um momento que Ele vai vir buscar a cada um de nós. E nós lá teremos um lugar separado para cada um de nós. Onde Jorginho, que estava sábado aqui, maravilhosa consagração juntamente com ele. Onde ele falava que as ruas são de ouro e as ruas são de cristais. Os rios são de cristais, as ruas de ouro. Vale a pena permanecer na presença do Senhor. Vale a pena se consagrar a esse Deus. Vale a pena colocar a sua família diante do Senhor. Eu não sei qual é a sua dificuldade, mas nós estamos diante de um Deus aqui nessa noite, que tem poder para transformar a nossa vida. Um Deus que tem poder de transformar o nosso lar, a nossa união, a nossa família, a nossa convivência de uns para com os outros. Tem um Deus aqui capaz de fazer essa transformação. Mas tudo isso vai depender de cada um de nós. Vai depender de como nós vamos nos posicionar diante desse Deus, diante desse Senhor. Louvado seja o nome do Senhor. E depois disse o Senhor a Noé: entra tu e toda a tua casa na arca, porque te hei visto justo diante de mim nesta geração. Vivemos numa geração perversa lá fora, numa geração depravada. Mas o Senhor pode chamar você pelo seu nome nessa noite e dizer: vem, entra, tu e a tua casa, para dentro da arca. Louvado seja o nome do Senhor. Tudo aquilo que Deus prometeu a cada um de nós há de se cumprir. Porque como nós falamos, Ele não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Se Ele prometeu, Ele vai cumprir. Louvado seja o nome do Senhor. E mediante essa situação, Ele colocou diante de nós uma aliança, mostrando que não mais Ele destruiria o mundo daquela maneira, com água. E toda vez que nós vemos lá no alto o arco celeste, ali mostra a aliança do Senhor para com cada um de nós. O cuidado do Senhor para com cada um de nós. Ali Ele mostra para mim e para você que Ele a todo instante Ele está vendo a nossa situação, que Ele está contemplando a nossa vida e que Ele quer ser o Senhor da nossa vida. Louvado seja o nome do Senhor. Eu não sei se os irmãos já tiveram essa oportunidade de ver dias onde aquele temporal cai, parece que o mundo vai acabar. Daqui a pouco a gente olha assim, o sol começa a sair e aquele arco celeste está lá. Ali mostra a aliança do Senhor para com cada um de nós. Mostra o cuidado do Senhor para com cada um de nós. Então creia nessa palavra em nome de Jesus. Os irmãos aqui do louvor, por favor, para se chegar. Então creia nessa palavra em nome de Jesus.
Creia que Deus ele pode, nesse dia de hoje, nesse tempo de hoje, mudar a minha vida, mudar também a sua vida. Porque Ele é Deus, Ele é Senhor. E Ele é galardoador, como o Edgar disse aqui, daqueles que o buscam, daqueles que o procuram. E um texto que eu queria deixar para os irmãos, antes de nós terminarmos. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Josué capítulo de número 24. Aleluia. Josué 24, a partir do versículo de número 14, onde vai dizer assim: agora, pois, temei ao Senhor e servi-o com sinceridade e com verdade, e deitai fora os deuses aos quais serviram vossos pais da além do rio e no Egito, e servi ao Senhor. Porém, se vos parece mal aos vossos olhos servir ao Senhor, escolhei hoje quem servais, se os deuses a quem serviram vossos pais, que estavam da além do rio, ou aos deuses dos amorreus, em cuja terra habitais. E ele vai dizer: porém, eu e minha casa serviremos ao Senhor. Porém, eu e minha casa serviremos ao Senhor. Se o mundo lá fora não quer, se parentes, de repente nossos, também não querem, sirva você e a sua casa ao Senhor. Aleluia. Sirva você e a sua casa ao Senhor. Entrega a situação pela qual eu estiver vivendo, você estiver vivendo, entrega nas mãos do Senhor, porque Ele tem cuidado de cada um de nós. Eu não sei quem veio que é parente seu hoje aqui, se tem parente seu aqui, mas se tiver, fique de pé em nome de Jesus. Pega na mão dele, na mão dela. Vamos ficar de pé em nome de Jesus. Aleluia. A sua família daí, tem um familiar seu aí? Abraça ele nessa hora. Fica juntinho. De repente você vai dizer: ah, João, eu estou sozinho. Eu também já vivi dessa maneira. E às vezes o inimigo faz isso para querer constranger a gente. Mas nós somos uma família em Cristo Jesus. Você não está sozinho. Você não está sozinho. Nós somos família de Cristo Jesus. Louvado seja o nome do Senhor. Nelson, fica aqui com a sua esposa, Henrique, faz favor. Cadê o obreiro Fernando? Chega para cá. Fica aqui pertinho. Se seu parente, sua esposa, se ele tiver um lá, outro cá, não, junta, fica junto em nome de Jesus. Aleluia. Traz para cá, vem, sabe? Chega para cá. Porque até isso o inimigo quer roubar de nós também, sabia? Sim, é mesmo. Chega para cá. Traz o lixo, fica aqui. Até isso o Satanás quer roubar de nós também. Ele não quer que as famílias se unam, não. Ele quer que fique distante um dos outros. Julinho, está fazendo o que aí? Solta metade daqui, vem para cá. A palavra diz que o homem deixa
deixará o pai e a mãe e se unirá, os dois serão uma só carne. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Chega aqui perto de mim. Aqui, minha esposa. Abraça seu familiar, abraça com verdade. Aleluia. Você não está sozinho. Aleluia, Senhor. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Nós vamos estar louvando aqui. Enquanto nós estamos louvando, ore você com a sua família, com o seu familiar, você com seu esposo, um filho que estiver do seu lado, enfim. Ore com ele. Louvado seja o nome do Senhor. Olha aqui, Henrique, você fica com o Gegé ali. Sua família em Cristo Jesus, vai ali. Não fica sozinho, não. Você mesmo, vai ali. Ninguém está só. Aleluia. Oh, glória. Glória a Deus. Eu tenho um Deus que cuida de mim. Vamos louvar? Eu tenho um Deus que cuida de mim em cada detalhe. Aleluia. Eu tenho um Deus que já fez em mim o seu milagre. Livrou-me do que eu nem cheguei a ver. Já tinha o plano certo de que eu vai ser. E pra cada coisa que eu ia perder, preparou o dobro pra me devolver. Abriu cada porta que o mundo fechou. Eu não valia nada e que me deu valor. Mudou minha história e me fez alguém. Ele disse que seus sonhos vão além do que eu posso imaginar. É da sua família. Deus está cuidando de mim. Os detalhes cuida de mim. Seu amor é sobrenatural. Faz o que eu me sinta especial. Deus está cuidando de mim. Os detalhes cuida de mim. Seu amor é sobrenatural. E faz com que eu me sinta especial. O louvor me diz na água do mar, fez a altura certa, pássaro voar, fez o céu e pôs a estrela a brilhar, pra gente olhar e se admirar. Fez a velha pra gente tomar o véu, pintou de azul nosso lindo céu. Quando o sol vai, a lua logo vem, ele nos faz lembrar que mais um dia o Senhor nos fez bem. Deus está cuidando de mim, os detalhes cuida de mim. Seu amor é sobrenatural e faz com que eu me sinta especial. Deus está cuidando de mim, os detalhes cuida de mim. Seu amor é sobrenatural e faz com que eu me sinta especial. Aleluia. Deus está cuidando. Aleluia. Chaves, faz favor, chega aqui. Aleluia. Aleluia. Fica aqui
os irmãos aqui presentes. Porque às vezes o inimigo quer fazer isso, fazer com que nós venhamos achar que nós somos sozinhos, que nós não temos ninguém. Mas Ele está do nosso lado. Sabe por quê? Aleluia. Deus está cuidando. Deus está cuidando de mim, cuidando de tudo. E o meu trabalho é esperar e descansar no seu amor. O Deus está cuidando, cuidando de tudo. E o meu trabalho é esperar e descansar. Glória! Deus está cuidando de mim. Detalhes cuida de mim. Seu amor é sobrenatural e faz com que eu me sinta especial. Deus está cuidando de mim. Detalhes cuida de mim. Seu amor é sobrenatural e faz com que eu me sinta especial. Aleluia. Pastor Ricardo. Aleluia, aleluia. Glória a Deus, aleluia. Glória a Deus, aleluia. Amém. Que palavra abençoada, amém, irmão? Que cuidado da parte de Deus para conosco. E como eu sinto forte no meu coração, Deus impulsionando outras famílias a entrarem na arca. Que arca é essa, pastor? A arca da salvação. A arca da salvação. E pelo poder do Espírito Santo de Deus, toda barreira que se levantou para impedir o diálogo, a conversa, e a conversa em especial para com o próprio Deus, ela caiu por terra nessa noite pelo poder do Espírito Santo de Deus. Ele convidou Noé. Noé, entra tu e toda a tua casa. Ele está convidando algumas pessoas. Ele está falando, Noé, você ouviu a minha voz. Você sabe que eu falei com você. Você sabe que eu sou verdadeiro. Você sabe que eu sou o Criador de tudo. Noé, não fique de fora. E nem você e nem os seus. Entra você e toda a sua casa nessa arca. Há 12 anos atrás, esse Deus me chamou. Entra para a arca. Com o casamento destruído, à beira de se separar, e na varanda da minha casa, pensando o que seria de mim no meu casamento. E o Espírito Santo soprou lá na minha alma. Vai a uma casa de oração. E eu fui sozinho, porque barreiras tinham se levantado no meu lar. A gente não tinha mais diálogo. E talvez casais entraram aqui assim, pela misericórdia de Deus, rompidos com aquilo que Deus disse. O que Deus ajuntou, não separe um. E Deus nessa noite está chamando você a se unir novamente. Não era nem para se separar, mas Deus está chamando a unir-se novamente. E quando eu tomei essa decisão, foi a melhor coisa que eu fiz na minha vida. 17 anos se passaram e eu e a minha casa estamos na arca do Senhor. E quando o dilúvio chegar, nós vamos estar protegidos, guardados. Ainda que outros não queiram entrar, mas entre você e a sua casa.
Completei com a minha esposa ontem 17 anos de casado, 20 de convivência, mas 17 anos de casado. Tempestades, lutas, mas amados, uma coisa eu digo: quando o Senhor ele está no meio, nós vencemos todas as barreiras, porque o orgulho cai por terra, a vaidade cai por terra, e nós vamos lá e conversamos, dialogamos. Eu conheço a maioria das famílias que passaram por lutas, adversidades, e o Espírito Santo de Deus foi lá e tratou e abençoou. Presentes aqui da parte de Deus, está aí o Davi, está o pacotinho da felicidade, foram presentes de Deus. E outros que já estão preparados, mas você nem sabe. Deus só está preparando você para aquilo que Ele já tem preparado para você. Ah, devo preparar minha bênção? Não. Devo preparar você para a bênção. A sua bênção já está preparada. Nós vamos orar e agradecer a esse Deus, amor. Agradecer por tudo que Ele tem feito em nossas famílias, por curas que Ele está operando nessa noite, por livramentos que Ele está operando nessa noite, por salvação que Ele está operando nessa noite, por vitórias que Ele já está dando nessa noite, por 10 anos da ICVV aqui, porque nós podemos dizer: Ebenezer, até aqui nos ajudou o Senhor. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Queria chamar aqui o Ismael, queria chamar minha senhora. Você quer orar, Liz? Queria chamar o Ismael, a Marina, que abriram as portas para que aqui pudesse se instalar a arca de Deus. O Guido foi aniversário de Lang? Glória a Deus. Vem para cá, Cris, o Rogério, a Cris. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia. Ah, Mael foi lá no carro. Irmão Marcelo, meu amado, por gentileza, faça a oração final. Vem. Vamos fechar nossos olhos, irmãos, e vamos orar ao Senhor. Maravilhoso e eterno Deus, Príncipe da paz, Tu tens sido, Senhor, a nossa paz, o nosso porto seguro, Pai. E como o Senhor tem feito de tudo, Senhor, para nos guiar no Teu caminho, no Teu maravilhoso caminho, Senhor. Agradecemos, Senhor, de todo o nosso coração, com toda a nossa alma, Senhor, e todo o nosso entendimento que tem sido aumentado pela Tua palavra e pelo Teu cuidado para conosco, Senhor. Agradecemos ao Senhor por cada dia, Senhor. O Senhor está nos guardando, o Senhor está nos protegendo, o Senhor está bendizendo as nossas famílias, Senhor. Te agradecemos, Pai, por tudo aquilo que o Senhor tem feito, pelo que o Senhor há de fazer. Mas nesse momento, Senhor, nós agradecemos pelo aquilo que o Senhor tem feito de maior por nós, Senhor, que é dado Teu Filho amado, Senhor, nosso Senhor Jesus Cristo, nosso Salvador, Senhor, para nos guiar, Pai, para nos colocar no estreito caminho que leva até a nossa casa, que é do céu, Senhor, para estarmos de novo reconciliados com o Senhor, vivendo com o Senhor para tudo sempre, Pai. Nessa noite, Senhor, especial, nós oramos aqui, Pai, nesse momento, por cada família que está aqui representada, Senhor. Por cada família, Senhor, cujo um dos membros não está aqui presente, Senhor. Oramos a Ti, Senhor, porque o Senhor tem guardado cada um no seu devido lugar, Senhor. E eu te peço, Pai, em nome de Jesus Cristo, Pai, que cada casal, Senhor, aqui presente,
já tem o seu amor um para com o outro, continue alimentando esse amor, mas que principalmente, Senhor, nutra cada dia mais o amor para com o Senhor, que é do Senhor que vem e provém todas as coisas, Pai. Quero agradecer ao Senhor, Pai, levar nossa oração também, Senhor, pelo irmão Ismael, pela irmã Marina, Senhor, que abriram a sua casa aqui para que hoje, Senhor, a igreja aqui se apresentasse, Senhor, onde, conforme o pastor falou, que não é uma garagem, mas é a sua casa, Pai, há 10 anos, Senhor. E que seja assim até a sua volta, Pai, em nome de Jesus Cristo, Pai. Agradecendo ao Senhor também, Pai, por mais um ano completado de casamento do pastor Ricardo e da sua esposa, Pai, a irmã Luana, Pai. Continua, Pai, guardando essa família, guardando seus filhos, Pai. Continua protegendo, Senhor, o seu lar, a sua casa, a sua vida, Pai. Continua dando condições ao pastor, nosso querido irmão, Senhor, a manter e prover a sua casa. Continue dando sabedoria, irmã Luana, Senhor, para criar os seus filhos, Pai. E continua, Pai, fazendo com que o coração das crianças se aqueçam para o Senhor. Agradecemos também pela vida do Guilherme, que está fazendo mais um ano de vida, Senhor, porque o Senhor tem guardado, o Senhor tem protegido, Pai. Que o Senhor continue, Pai, cercando ele, protegendo de todos os males que há pelo mundo, Senhor. Guiando a mente dele, Senhor, para que não seja levado pelos colegas, Pai, para que ele venha sempre crescer e caminhar cada dia mais, Senhor, na Tua palavra e no Teu caminho, Senhor. Vá preparando, Senhor, como o Senhor já tem preparado, Senhor, com todo carinho, a união do nosso querido irmão Edgar com a sua futura esposa, Senhor. Já vai bem dizendo aquele lar, Pai, que está sendo construído, Pai. Já vai colocando tudo, Pai, preparando tudo para que mais uma família, Senhor, seja feita ali naquele lugar, Pai. Muito obrigado, Senhor. Nós passaremos a noite inteira aqui, Senhor, agradecendo ao Senhor, Pai, por tudo. E mesmo assim não seria suficiente, Pai. Te agradecemos por tudo que o Senhor tem feito e principalmente pelo Seu Filho amado, Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador. Assim oramos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém, Senhor. Obrigado. Dê uma salva de palmas ao Senhor em nome de Jesus. Amém? Amém. Amados, domingo que vem será o nosso culto do aniversário da igreja. Então será uma celebração maravilhosa, magnífica.